Coincidências são apenas coincidências, certo? Ou não? Em 74, indo para 75 temporadas, a Fórmula 1 viu raios muito curiosos caindo no mesmo lugar. E eu nem tô falando do tempo triplo marcado em Jerez de la Frontera 97, que eu já falei nessa pequena grande história aqui. Fatos curiosos, pilotos tendo uma relação estranha com determinados números, datas e nomes tendo um encaixe esquisito. Não tem como a gente não falar de algumas coincidências bastante curiosas, engraçadas, algumas macabras, que já aconteceram na Fórmula 1. E é delas hoje, das coincidências, que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Gerhard Berger, o Sargento Garcia da Fórmula 1, amigo do herói, estreou pela equipe ATS com apoio da BMW, para quem ele tinha corrido na Áustria. Pela fabricante de Munique, é levado para Benetton, para quem eles forneciam motores naquela altura. Por lá, no primeiro ano da grife, com controle da equipe, que antes tinha sido Toleman, Berger vence uma corrida no México e quase leva também naquele ano correndo em casa, na Áustria. O tempo passa, ele encanta Enzo Ferrari e vai trabalhar por lá em 87, 88 e 89. Quando a guerra Senna-Prost torna o clima dentro da McLaren insuportável, Ron Dennis e os italianos fazem uma troca. Prost vai para a Ferrari, Berger vem de lá para fazer dupla com Senna. O austríaco em 90, 91 e 92 é completamente eclipsado pelo brasileiro. Faz então o caminho de volta para a Ferrari, onde corre então 93, 94 e 95, fazendo uma divertidíssima e veloz, mas atrapalhada dupla com Jean Alesi. Ele e Alesi vão então para Benetton em 96 e naquela que seria sua última temporada na Fórmula 1, 97. E nesse ano de 97, em Hockenheim, Berger vence sua última prova na Fórmula 1 pela Benetton, a mesma equipe por quem ele tinha vencido a primeira. Mas isso é uma coincidência leve. Interessante é a coincidência de que o piloto que venceu a primeira e última corrida desta equipe na Fórmula 1 foi o mesmo Berger. Nelson Piquet venceu 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1, 81, 83 e 87. Os 2 primeiros pela Brabham de Gordon Murray e o terceiro com a Williams de Patrick Head e Frank Williams, o FW11B. Um carro lindíssimo. Mas o curioso disso são as datas em que Nelson venceu os 3 títulos. Em 1981, correndo no circuito de Las Vegas, a disputa pelo título dá-se contra a Williams de Alan Jones. A corrida é disputada no meio do deserto num sábado, dia 17 de outubro daquele ano de 81. Em 83, a Brabham era empurrada pelos magníficos motores da BMW naquele lindo carro, a BT52. Nelson chega no Grande Prêmio da África do Sul brigando contra Alain Prost pela Renault e a decisão do campeonato acontece no dia 15 de outubro. Um sábado. A Brabham então anda de lado em 84 e 85. Nelson é atraído por uma proposta da Williams, negociada com Frank dentro de um carro no estacionamento, e vai correr lá então em 86 e 87. O campeonato chega aberto ao primeiro Grande Prêmio do Japão disputado em Suzuka, terra e pista da Honda. E a corrida dessa vez aconteceria num domingo, portanto não tinha como Nelson vencer o título num sábado, certo? Talvez não, porque nos treinos de sábado seu adversário pelo campeonato, Nigel Mansell, tem um acidente, fratura as costas e fica fora da disputa. Piquet, portanto, já era campeão por antecipação durante o treino de classificação no sábado. Com isso, Nelson Piquet foi tricampeão mundial de Fórmula 1 todas as vezes, levando os campeonatos em sábados, um esporte que tradicionalmente realiza suas corridas aos domingos. O bom é que dá tempo de comemorar bastante, se recuperar ainda no domingo sem ter que enfrentar uma segundona. Acho que se eu fosse campeão de Fórmula 1 ia querer ser campeão também no sábado. Em 1966, um sujeito chamado Alex Dias Ribeiro montou uma oficina em Brasília, a lendária Camber. Eles arrumavam carros, motos
atendiam o público em geral, mas também faziam a preparação de motores para competição. Por lá passou muita gente relevante na história do automobilismo nacional e até Galvão Bueno trabalhou na Camber. Sabia dessa? O projeto não tinha evidentemente esta ambição, mas coincidentemente ou não, de lá saíram 3 pilotos que chegaram à Fórmula 1. Alex Dias Ribeiro, Roberto Pupo Moreno e o mais famoso e vencedor deles, Nelson Piquet. 3 pessoas, uma oficina, não é pouca coisa, ainda mais levando em consideração a quantidade de pilotos que ficam pelo caminho. Há livros e documentários sobre a história da Camber, vale demais a pena você ver. Ao longo desses 75 anos, há 2 pilotos americanos que venceram um campeonato mundial. E apenas um deles nasceu na terra do tio Sam, Phil Hill, campeão pela Ferrari em 61. O outro, Mauro Andretti, nasceu na Itália e migrou para os Estados Unidos, naturalizando-se. E uma coincidência surreal une esses 2 estadunidenses e seus títulos, porque os 2 foram vencidos em Monza. Phil Hill, em 61, venceu quando seu companheiro de equipe, Wolfgang von Trips, morreu num acidente. E Andretti venceu em 78, correndo pela Lotus, quando seu companheiro, Ronnie Peterson, morreu em decorrência de um acidente também lá. Antônio Ascari, sim, guarde esse sobrenome, morreu disputando o Grande Prêmio da França de 26 de julho de 1925. Ele pilotava um Alfa Romeo de número 26, vai anotando, havia completado 36 anos no ano anterior, tinha vencido até ali 13 grandes prêmios e apenas 4 dias antes tinha escapado de outro acidente. Seu filho, Alberto Ascari, bicampeão mundial de Fórmula 1 em 52 e 53 pela Ferrari, morreu em Monza, testando um carro da equipe, a bordo também de um carro de número 26, tinha completado também 36 anos no ano anterior, àquela altura também tinha vencido 13 grandes prêmios na carreira e escapado de um acidente quase fatal 4 dias antes, em Mônaco. Aquele lendário acidente, inclusive, em que um carro cai na água. Paradas as coincidências, uma nota de rodapé. O acidente de Antônio Ascari foi uma das razões para Enzo Ferrari mudar para o lado de lá do balcão e parar de pilotar. Eles eram companheiros de equipe e Enzo já vinha coçando a cabeça pensando que talvez pilotar não fosse com ele, depois de ver o que outro grande da época, Tásio Nuvolari, era capaz de fazer. Apenas 2 vezes na história da Fórmula 1, pai e filho foram os 2 campeões. Isso aconteceu com Graham e Damon Hill e com Keck e Nico Rosberg. E escuta só a coincidência. Graham venceu o campeonato de 62 pela BRM e o de 68 pela Lotus. E 34 anos depois, em 1996, pela Williams, Damon sagrou-se campeão. Queijo Eric Rosberg, apelidado de Keck, sim, o nome dele é Queijo, levou o título de 1982 pela Williams, vencendo uma prova. Seu filho, Nico Eric Rosberg, nascido em 1985, quando o pai, portanto, já era campeão, venceu o campeonato de 2016 pela Mercedes, 34 anos depois, também que o pai. Algumas vezes ao longo da história, pistas da Fórmula 1 foram invadidas por torcedores durante um grande prêmio. Vou listar para você. O Grande Prêmio da Alemanha de 2000, vencido por Rubens Barrichello. O Grande Prêmio da Inglaterra de 2003, vencido também por Rubens. O Grande Prêmio da Espanha de 2004, faturado por Schumacher. Em 2015, em Singapura, Vettel venceu e tinha gente na pista. E a última delas, pelo menos até aqui, em 2022, no Grande Prêmio da Inglaterra, vencido por Carlos Sainz. Sua primeira vitória, inclusive. E a coincidência bizarra envolvendo esses acontecimentos por si só bizarros é que em todas as ocasiões, quem venceu a corrida pilotava uma Ferrari. Não é preciso explicar para ninguém que acompanha Fórmula 1 que a temporada de 1994 e especialmente aquele final de semana em Imola são marcados pela tragédia. Mas uma coincidência bizarra marcou um patrocínio que teve que ser declinado por uma equipe que precisava muito daquele dinheiro. Nova na Fórmula 1, a equipe Pacific precisava desesperadamente de grana já naquele começo de temporada com problemas de orçamento. O carro, não sei se você se recorda, não tinha quase nenhum adesivo. E adesivo significa
dinheiro. Foi então que eles conseguiram negociar um lucrativo acordo de patrocínio com uma marca de cigarros. E na época, isso era permitido. Todo mundo tinha uma marca de cigarros para chamar de sua. A marca se chamava Black Death. Seu símbolo, uma caveira. E a previsão de estreia nos carros era no Grande Prêmio de Imola de 94. Os adesivos chegaram ao box da equipe na manhã do sábado de classificação, dia em que Ratzenberger perdeu a vida durante o quali. O plano era que os carros fossem para a pista disputar o Grande Prêmio de San Marino, já ostentando a nova marca. Mas aí os acontecimentos de sábado, e para piorar tudo, os acontecimentos de domingo, tornaram insustentável e não havia nenhum clima para que aquela marca de patrocínios ficasse nos carros da Pacific. Para piorar a situação, voltando de Imola em direção à fábrica na Inglaterra, um caminhão da Pacific ainda pegou fogo depois de problemas nos freios de uma das carretas. Ainda no rol das coincidências macabras, no mesmo triste ano de 94, no Grande Prêmio do Brasil, uma situação pra lá de esquisita acabou acontecendo. Era para ser tudo muito engraçado, e no dia efetivamente foi. O jornal meio tabloide, meio sangrento Notícias Populares tinha o hábito de credenciar personalidades bizarras por meio da Fórmula 1 e levá-los ao circuito. Eles já tinham feito isso em 1992 com o roqueiro João Gordo. E em 94 foi levado para dentro do paddock José Mujica Marins, o Zé do Caixão. Ele circulou pelo paddock, horrorizando os europeus que nunca tinham visto sua figura para lá de pitoresca. E se você acha a Fórmula 1 de hoje estéril e extremamente controlada, eu te conto, já naquela época era assim. E por causa de alguma reclamação e do estranhamento que sua figura causava dentro do paddock, sua credencial foi cassada. Mas antes disso, ele fez algumas visitas aos boxes e foi muito bem recebido na garagem da Sintec. Tirou uma foto que ficou eternizada na história ao lado justamente do carro de Roland Ratzenberger, numa coincidência para lá de bizarra. Mika Häkkinen estreou na Fórmula 1 pela Lotus em 1991 e impressionou. Isso garantiu a ele a continuidade em 92 também por lá. Em 93, depois da demora de Ayrton Senna de dizer se correria ou não, chegou a ser anunciado como titular da McLaren ao lado de Michael Andretti. Era uma tática, hoje a gente sabe, e eu vou contar isso em pequenas grandes histórias, de Ayrton Senna e Ron Dennis para tomar uma grana a mais da Marlboro. Naquele ano, a McLaren é vice nos construtores. Mika Häkkinen assume o carro de Andretti no terço final da temporada e impressiona, chamando a atenção o suficiente para garantir uma vaga para 94. Mas a McLaren entraria numa espiral descendente com os fracos e explosivos motores da Peugeot em 94, mudando para Mercedes em 95. A equipe só começaria a arribar quando rouba da Williams um tal de Adrian Newey e vence pela primeira vez em 97, depois de muito tempo sem faturar. E a primeira vitória de Mika Häkkinen vem na sua corrida de número 96, no ano de 97, para logo depois ele faturar os campeonatos de 98 e 99. Uma baita sequência. Tá bom, vai. Essa foi fraca. Ayrton Senna e Alain Prost foram os seus maiores adversários. Do Prost, o Senna, o do Senna, o Prost. Senna venceu 3 campeonatos, 2 deles disputando com Alain, que faturou em cima dele o de 89 naquela polêmica. Os dois dividiram o mesmo teto, como eu comentei antes, apenas em 2 temporadas, depois que o clima ficou insuportável e Prost foi correr na Ferrari. Pois bem, há uma coincidência curiosa envolvendo os números totais dos dois. Ayrton Senna venceu 41 grandes prêmios, fez 65 pole positions e 19 voltas mais rápidas. Somando tudo, 125. Alain Prost tem 51 vitórias, fez 33 poles e somou 41 voltas mais rápidas. Total, 125. No mínimo curioso para pilotos que brigaram tanto dentro da pista e fora dela. Michael Schumacher e o número 7 têm uma ligação bizarra. E eu nem me refiro ao fato dele ser um dos 2 únicos heptacampeões, o que por si só, evidentemente, o vincula a esse número para a eternidade. Mas Schumacher estreou na Fórmula 1 largando em 7º com a Jordan 7up, lá na Bélgica, em 91. Venceu 7 campeonatos, foi 7º na sua última corrida na Fórmula 1 em 2012 e correu todos os grandes prêmios da carreira com 7 estrelas pintadas no topo do capacete, desde o primeiro,
muito antes dele imaginar que venceria algum título na Fórmula 1, quem dirá 7. Em 2008, um piloto inglês, Lewis Hamilton, faturou um campeonato a bordo do carro número 22, correndo com um carro de uma equipe inglesa, a McLaren, empurrado por um motor Mercedes. Isso aconteceu no Grande Prêmio do Brasil e para isso ele conquistou a 5ª posição. No ano seguinte, em 2009, Jenson Button, um piloto inglês, conquistou o campeonato a bordo de um carro de uma equipe inglesa, a Brown, empurrado por um motor Mercedes a bordo de um carro número 22, conquistando o título no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, fazendo uma 5ª posição. Sabe o que tudo isso significa? Absolutamente nada, eu acho. Será que significa? Mas sem dúvida, algumas dessas coincidências são muito curiosas, envolvendo quem envolvem. Vocês conhecem mais alguma que eu deixei de mencionar? Conte aqui na caixa de comentários. Se tivermos pelo menos mais 10 boas, vale uma próxima edição do vídeo. Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. Eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal, onde tem bastante conteúdo diário. Os arrobas estão passando aqui, o link tá lá embaixo na descrição. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, e são de 70 a 80 por mês. Todo mês temos os nossos grupos aqui de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho no instante em que eu publico. E assim a gente não fica dependendo do YouTube lembrar de te lembrar, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.